Pessoal, agora vamos falar sobre os atributos dos atos administrativos, tá? Os atributos nada mais são que prerrogativas, tá? Que são ali inerentes aos atos administrativos. São prerrogativas que decorrem aí diretamente do princípio da supremacia do interesse público, tá? Prerrogativas que os atos administrativos possuem para que eles possam alcançar o fim de sempre atender o interesse público, tá? Então, quais são os atributos dos atos administrativos? Eles são aqui consolidados nesse mnemônico aqui, nesse bizu, PAT, tá? Então, guardem aí, sempre que se falar em atributos dos atos administrativos, você deve lembrar da PAT. O que seria a PAT? Primeiro atributo seria a presunção de legitimidade e de veracidade. O segundo, a autoexecutoriedade. O segundo atributo, a tipicidade. E o terceiro e o quarto atributo, a imperatividade, tá? Então, P de presunção de legitimidade e veracidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade, tá? Então, esses são os atributos dos atos administrativos. Cuidado para não confundir atributos com elementos, tá? Os atributos são diferentes dos elementos. Os elementos nós vamos estudar daqui a pouco. Os elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Então, o atributo é diferente de elemento. Os atributos são aqui estão aqui na PAT, tá? Por que eu botei asterisco aqui no presunção de legitimidade e na tipicidade? Por quê? Porque esses dois atributos são os dois únicos, presta atenção, tá? Presunção de legitimidade e tipicidade são os dois únicos atributos que estão presentes em todos os atos administrativos, tá? Todos os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e tipicidade. Mas a autoexecutoriedade e a imperatividade não estão presentes em todos os atos administrativos, tá? Nós temos alguns atos administrativos que não são autoexecutórios, ou seja, não possuem autoexecutoriedade, e também temos alguns atos administrativos que não são dotados de imperatividade, beleza? Então daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais isso daí. Por hora, é importante só que vocês guardem isso daí, que presunção de legitimidade e tipicidade são os dois únicos atributos que estão presentes em todos os atos administrativos. Aí uma questãozinha de prova 2016 para a gente consolidar. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico de direito público, beleza? Ou seja, suas características distinguem-no do ato jurídico de direito privado, beleza? Os atributos do ato administrativo incluem tá? Então aqui estamos querendo saber dos atributos do ato administrativo. O que eu falei? Quando aparecer aí atributos do ato administrativo, você vai lembrar de quem? Vai lembrar da PAT, né? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, beleza? Então vamos ver aqui as alternativas que listam esses atributos, tá? Já vi aqui a letra B, ó, letra B, né? Presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Aqui está correta. Vamos ver as outras aqui, só para a gente confirmar. Letra A, ó, legalidade, publicidade não são atributos, tá? São princípios da administração. Letra C, imperatividade, ok. Motivo, finalidade não são atributos, são elementos, tá? Então aqui, errado. Autoexecutoriedade, sim, é um atributo. Letra D, eficiência é princípio da administração, então não é atributo. Presunção de legitimidade é sim um atributo. E continuidade também não é atributo, é princípio. Letra E, proporcionalidade é princípio, motivação também é um princípio e moralidade também é um princípio, não tem nenhum atributo aqui, então realmente aqui a alternativa B. Agora vamos analisar cada um daqueles atributos do ato administrativo, cada um dos atributos lá da PAT, começando com P de presunção de legitimidade e de
veracidade, tá? Por esse atributo na verdade ele pode ser quebrado em dois, tá? Presunção de legitimidade e presunção de veracidade. A presunção de legitimidade por esse atributo, os atos presumem-se lícitos, tá? Então, o atributo da presunção de legitimidade, ele nos permite presumir que os atos administrativos, quando praticados, eles foram praticados em conformidade com a lei, tá? Isso é uma decorrência direta lá do princípio da legalidade. Então nós sabemos que os agentes públicos, que é a administração, ela se submete ao princípio da legalidade. E por isso são estabelecidos ali uma série de procedimentos que os agentes públicos devem adotar para praticar os atos administrativos. Esses atos são submetidos a uma série de controles, tanto internos como externos. Então isso tudo leva à presunção de legitimidade. Nos permite presumir que quando um agente administrativo, quando um agente público praticar um ato administrativo, aquele ato foi praticado conforme a lei, tá? Então é essa presunção de legitimidade. Por essa presunção, os atos administrativos presumem-se lícitos, ou seja, você pode presumir que eles foram praticados em conformidade com a lei. Já o atributo da presunção de veracidade, por esse atributo, você pode presumir que os fatos alegados pela administração na prática de um ato administrativo, aqueles fatos são verdadeiros, tá? Então isso decorre aqui também do princípio da legalidade, do princípio da boa-fé dos agentes públicos, tá? Então, sempre que um agente público ele alegar um fato como fundamento para a prática de um ato administrativo, aquele fato é presumido que ele realmente aconteceu daquela forma que o agente público está falando, tá? Então, por exemplo, quando o agente público vai e aplica a você uma multa de trânsito, ele está dizendo que você ultrapassou o limite de velocidade, ou que você estacionou aí em um local incorreto. Esses dias eu tomei uma multa, olha só, chegou uma multa lá em casa, porque dizendo que eu mudei de faixa sem dar seta. Ou seja, um agente público verificou essa situação e ele foi lá e lavrou o auto e me mandou uma multa. Eu não tenho como provar nada, né? Não tem foto, não tem nada. É o agente público que está alegando. Mas pelo fato, por esse atributo dos atos administrativos, né, da presunção de veracidade, aquele fato que o agente declarou lá na multa que ele me mandou, de que eu mudei de faixa sem dar seta, aquele fato é presumido verdadeiro. Então tem que presumir que realmente aconteceu aquilo, né? Pelo atributo da presunção de legitimidade e de veracidade. Tá? Então, são esses atributos que decorrem diretamente do princípio da legalidade, tá? Como consequência aí desses dois atributos, né, que na verdade são um só atributo, que podem se dividir em dois, né? Como consequência, os atos administrativos, eles produzem efeitos imediatamente, tá? Ainda que possuam algum vício aparente, beleza? Então, por esse atributo, tá? Pelo atributo da presunção da veracidade, por exemplo, eu vou ser obrigado lá a pagar a multa que o agente me aplicou, né? Independentemente de eu entender que não aconteceu aquele fato, tá? Então, aquela multa que o agente me aplicou é um ato administrativo que produz efeitos imediatos, tá? Eu sou obrigado, tá? Aquela multa me obriga a fazer aquele pagamento de forma imediata, porque os fatos que o agente alegou lá para aplicar aquela multa, eles são considerados verdadeiros. Aquele ato que foi praticado pelo agente de trânsito, ele é considerado legítimo, que ele foi praticado conforme a lei, tá bom? Então, ainda que o interessado, né, o agente ou a pessoa que vai sofrer os efeitos daquele ato, entenda que aquele ato possui algum vício, né, alguma aparência de ilegalidade, aquela pessoa não pode deixar de cumprir aquele ato, tá? Esse é um efeito, uma consequência do atributo da presunção de legitimidade e de veracidade, né? Se eu entender que aquela multa é indevida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com recurso, eu tenho que ir para o Poder Judiciário, mas eu não posso simplesmente deixar de cumprir aquele ato por eu, na minha cabeça, entender que aquilo está errado, tá?
Outra consequência aí desse atributo, tá, da presunção de legitimidade e de veracidade, é que a Constituição Federal, ela veda que os entes da federação recusem fé aos documentos públicos, tá? Então, os documentos aí que são emitidos pelos agentes públicos, tá, que são assinados pelos agentes públicos, eles são dotados desse atributo, da presunção de legitimidade e de veracidade, tá? Então não pode a pessoa que é destinatário daquele documento recusar fé, ou seja, não acreditar naquilo que está dito lá no documento, tá? Isso está previsto lá na Constituição, artigo 19, inciso 2. O outro detalhe que é importante aqui em relação ao atributo da presunção de legitimidade e de veracidade, que eu já destaquei, é que ele está presente em todos os atos administrativos, tá? Outra coisa importante aqui, é muito importante, é que essa presunção de legitimidade, de veracidade, é uma presunção relativa, tá? Olha só, muito importante isso daqui, tá? Ela é uma presunção relativa, ou em latim, iuris tanto. O que quer dizer uma presunção relativa? É que ela admite prova em contrário. Olha só, admite prova em contrário. Então tá lá, a presunção de legitimidade diz que os atos administrativos foram praticados. Você pode presumir que eles foram praticados conforme a lei. Ali pela administração são verdadeiros, tá? Essa é a presunção, mas não é uma presunção absoluta. Não quer dizer que aquilo é uma verdade absoluta. Por quê? Porque essa presunção admite prova em contrário. Ou seja, você pode ir lá e provar, se você conseguir demonstrar que aquele ato não foi praticado conforme a lei, ou que aquele fato alegado pelo agente público não é verdadeiro, então essa presunção ela cai, tá? Então, a presunção de legitimidade e veracidade admite prova em contrário. O detalhe aqui é que essa presunção ela inverte o ônus da prova, tá? Então, ela inverte o ônus da prova. Não é o agente público que tem que mostrar que aquele ato que ele praticou foi praticado conforme a lei, ou que aquele fato que ele alegou é verdadeiro. Não é ele que tem que provar isso, tá? Isso já é inerente ao ato, já é presunção, tá? É um atributo do ato você presumir que aquele ato foi praticado conforme a lei e que aquele fato é verdadeiro. Então, o agente público, a administração, não precisa provar isso, tá? Quem tem que provar é quem acha que aquilo não ocorreu. Então, eu lá que tomei uma multa porque o agente disse que eu mudei de faixa sem dar a seta, se eu não concordar com aquilo, se eu achar que aquele fato não é verdadeiro, eu tenho que ir lá e provar que aquilo não aconteceu, tá? Se eu conseguir demonstrar que aquele fato não é verdadeiro, daí a presunção de veracidade, ela cai, beleza? Se eu conseguir provar que aquela multa foi aplicada de maneira ilegal, tá? Aí aquela presunção cai, tá? Então, o que acontece? O destinatário do ato, né, aquela pessoa que é afetada pelo ato, é que tem que provar. Então é dito aí que a presunção de legitimidade e de veracidade, ela inverte o ônus da prova, tá? Não é a administração que tem que demonstrar que praticou o ato conforme a lei ou que aquele fato que ela alegou é verdadeiro, tá? Isso já é presumido. Quem tem que provar o contrário é quem acha que essa presunção não se sustenta naquele caso concreto, beleza? Então aqui a presunção ela é relativa, iuris tanto, porque ela admite prova em contrário, beleza? É diferente que se fosse uma presunção absoluta, tá? Se fosse uma presunção absoluta, essa presunção não admitiria prova em contrário. Então imagine lá que se fosse uma presunção absoluta, ninguém poderia dizer que aquilo, ou tentar provar, demonstrar que aquele ato não foi praticado conforme a lei ou que aquele fato não é verdadeiro, tá? Então isso não existe. A presunção ela é relativa, tá? Ela admite prova em contrário, mas ela inverte o ônus da prova. Inversão do ônus da prova, exatamente isso, tá? A presunção de legitimidade, ela inverte o ônus da prova, beleza? Vamos ver aqui uma questão de prova para a gente consolidar o conhecimento. Diz o seguinte: a presunção de legitimidade dos atos administrativos está relacionada à sujeição da administração ao princípio da legalidade. Exatamente isso, né? Nós vimos que essa presunção de legitimidade, ela decorre diretamente do princípio da
legalidade. Afinal de contas, nós sabemos que os agentes públicos, eles são obrigados a observar a lei, tá? E por isso eles são submetidos a uma série de controles, a uma série de procedimentos para praticar os atos administrativos, tá? Então, tudo isso leva à presunção de legitimidade, beleza? Então, gabarito aí, a questão está correta. Agora vamos falar sobre o atributo da imperatividade, tá? Vem comigo para a tela. Pelo atributo da imperatividade, os atos administrativos, eles se impõem a terceiros, tá? Independentemente de concordância. Olha só, o que caracteriza aqui a imperatividade é que a administração pública, ela pode praticar atos administrativos, e esses atos administrativos, eles podem provocar efeitos perante terceiros, e esses atos, eles podem ser colocados em prática independentemente da concordância desses terceiros, tá? Desses destinatários do ato, beleza? Então, essa imperatividade, ela decorre do poder extroverso do Estado, que é aquele chamado poder de império, né? De supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tá? O Estado, a administração pública, ela tem a responsabilidade de tutelar, de prover o interesse da coletividade, tá? E para isso, ela pode praticar atos que, de certa forma, venham a desatender, a prejudicar os interesses particulares, os interesses individuais de um ou outro, tá? Mas o que se sobressai é o interesse da coletividade, o interesse público. Então, por isso, a administração pode ir lá e impor o seu ato administrativo, independentemente da concordância do destinatário. Então, o que a administração pode fazer? Ela vê lá um estabelecimento, um restaurante que está vendendo carne estragada, carne vencida, né? Essa carne, o que pode acontecer? Ela pode provocar danos à saúde da população, então a administração pode ir lá e fazer a apreensão daquela mercadoria. A administração pode ir lá, mediante seus órgãos de vigilância sanitária, pode ir lá e interditar aquele estabelecimento, tá? Isso tudo independentemente da concordância, sem precisar do aval ali do dono daquele restaurante, tá? Então esse é o atributo da imperatividade. Então, o atributo da imperatividade, ele decorre tanto do chamado poder extroverso ou poder de império do Estado, como também do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Agora o detalhe, pessoal, é que, olha só, ao contrário lá do atributo da presunção de legitimidade que está presente em todos os atos administrativos, a imperatividade não está presente em todos os atos administrativos, tá? Então guardem bem isso daqui, ó. A imperatividade, ela não está presente em todos os atos administrativos. Eu trouxe um quadrinho aqui para a gente esquematizar isso daí. A imperatividade, ela está presente apenas naqueles atos que impõem obrigações e restrições a alguém, tá? Então, a imperatividade está presente apenas naqueles atos que impõem obrigações e restrições a alguém, tá? Então, sempre que a administração precisar impor algo que é desagradável para alguém, né, uma obrigação, uma restrição, aí o atributo da imperatividade se faz presente. Por quê? Porque a administração, ela pode colocar aquele ato em prática independentemente da concordância lá do administrado. A administração pode obrigar, por exemplo, que as construções em determinada área da cidade respeitem determinados padrões. Então, ela está impondo obrigações ali aos administrados. Então, as pessoas, os particulares que vão fazer as suas construções ali naquela localidade, obrigatoriamente têm que observar os padrões que foram impostos pelo município, pela prefeitura, pela administração. Ainda que eles não gostem daquele padrão, achem aquele padrão errado, achem que existe um outro melhor, ainda que eles não concordem com aquilo, os administrados devem observar, obedecer aquela obrigação que foi imposta pela administração em decorrência do atributo da imperatividade. Tá bom? Então, a imperatividade, ela está presente apenas nesses atos que impõem obrigações e restrições, tá bom? Mas ela não está presente, olha só, nós vimos aqui que a imperatividade não está presente em todos os atos
administrativos. Então, a imperatividade ela não está presente. Primeiro, nos chamados atos enunciativos, tá? Aqui exemplo das certidões, dos atestados, dos pareceres, tá? Aqui tá errado. Dos pareceres, tá? Esses atos enunciativos, eles não impõem nenhuma obrigação, nenhuma restrição a ninguém. Por exemplo, uma certidão de tempo de serviço. Ela apenas declara ali, atesta que o servidor ele possui tantos anos de tempo de serviço. Ela não está impondo nenhuma obrigação, nenhuma restrição a ninguém, tá? Então, este ato, né, de emitir a certidão, ele não é dotado de imperatividade. Um parecer também, um parecer jurídico, né? A autoridade ela tem que tomar uma decisão, ela vai e pede um parecer jurídico para um advogado, um agente público. O agente público vai e emite esse parecer, né? Ele dá a sua opinião sobre aquela situação. Essa opinião não é dotada também de imperatividade, porque ela não está impondo nenhuma obrigação, nenhuma restrição a ninguém, tá? Então, atos enunciativos não possuem imperatividade. Também não possuem imperatividade os chamados atos negociais. A exemplo aqui da autorização e da permissão. Esses atos negociais, eles não possuem imperatividade, por quê? Porque são os próprios interessados que vão lá na administração e pedem, por exemplo, uma autorização para fechar uma rua, para fazer uma festividade, ou uma autorização para instalar um quiosque lá na praia. Então, o próprio administrado, né, o próprio particular foi lá na prefeitura e pediu a autorização para instalar o quiosque na praia. Aí a prefeitura vai e autorização. Então, se a prefeitura quando a prefeitura concede essa autorização, ela não está praticando um ato dotado de imperatividade. Por quê? Porque ela não está impondo nenhuma obrigação, nenhuma restrição àquele particular. Afinal de contas, foi o próprio particular que foi lá na prefeitura pedir a autorização, tá? Então, a prefeitura não precisa impor aquele ato ao particular, porque foi ele mesmo que o pediu, tá? Então, atos negociais não são dotados aqui de imperatividade. E, por fim, também não são dotados de imperatividade os atos que conferem direitos, tá? Então, por exemplo, o servidor vai lá, faz o requerimento de licença-capacitação, a administração vai e concede a licença, não precisa impor essa licença ao servidor, né? É um direito do servidor, licença gestante, licença paternidade. Quando a administração vai e concede essas licenças, ela está apenas conferindo um direito ao servidor, não precisa impor aquele ato ao servidor. Então, esses atos que conferem direitos não são dotados de imperatividade, tá? Os atos dotados de imperatividade, ou seja, esses que impõem obrigações e restrições, geralmente eles são adotados ali no exercício do poder de polícia repressivo, tá? Quando a administração vai lá faz apreensão de mercadorias piratas, ou faz interdição de estabelecimentos irregulares, ou define essas regras, essas obrigações, né, esses padrões de edificação em determinadas áreas da cidade, é tudo poder de polícia, tá? Então a imperatividade, embora não seja um atributo exclusivo, tá, do poder de polícia, mas ela é um ato que está mais presente lá no poder de polícia. Vou dar aqui um exemplo de um ato dotado de imperatividade que não é do poder de polícia. Por exemplo, quando a administração ela impõe uma sanção disciplinar a um servidor, né? Faz ali a demissão, pratica um ato de demissão de um servidor. O servidor ele vai ser demitido ainda que não concorde com aquela demissão, tá? Então é um ato dotado de imperatividade, porque ele está impondo uma restrição ali ao servidor, mas é um ato dotado de imperatividade que não foi praticado no exercício do poder de polícia, tá? Então prestem bem atenção nisso aí. Embora a imperatividade seja um atributo diretamente relacionado ali ao poder de polícia, ela não é exclusiva do poder de polícia, tá? A administração pode praticar atos dotados de imperatividade, ainda que não esteja exercendo o seu poder de polícia. Beleza? Vamos lá. Questãozinha de prova. A imperatividade é atributo indissociável dos atos administrativos. Olha só, uma questãozinha aqui que exige um pouco mais de interpretação aí dos candidatos. Olha só, a imperatividade é atributo indissociável dos atos administrativos.
tá errado, né, pessoal? Por quê? Porque a imperatividade, ela não está presente em todos os atos administrativos. Então, ela não é um atributo indissociável, ou seja, um atributo que deve estar sempre presente nos atos administrativos. Por quê? Porque se for um ato administrativo ali, por exemplo, enunciativo, um parecer, uma certidão, ou um ato negocial, né, uma autorização para utilização de bem público, ou um ato que confere direito, né, a concessão de uma licença gestante, por exemplo, esses atos, né, eles não são dotados de imperatividade, tá? Então, nesses atos específicos, o atributo da imperatividade, ele é sim dissociável, beleza? Então, é errado afirmar que a imperatividade é um atributo indissociável dos atos administrativos. Se nós estivéssemos falando aqui, ao invés da imperatividade, da presunção de legitimidade, daí sim a questão estaria correta. Mas nesse caso aqui está errada. Mais uma questão. Considere as seguintes situações hipotéticas envolvendo 3 analistas do Ministério Público da Paraíba, tá? Então temos 3 situações. Vamos ver aqui já o comando da questão para ver o que a gente tem que analisar. A propósito do atributo da imperatividade dos atos administrativos, tá? Então vamos analisar essas situações hipotéticas à luz do atributo da imperatividade. Primeira, João emite certidão a administrado, tá? Opa, nós vimos que esse tipo de ato, ele não é dotado de imperatividade, né? Não possui imperatividade, porque é um ato enunciativo, ele não está impondo nenhuma obrigação, nenhuma restrição, ele está apenas declarando, né? Certificando determinada situação. Segunda alternativa, Júlio emite parecer em determinado processo administrativo. Opa, nós vimos também que os pareceres também não são dotados de imperatividade, porque não impõem direitos nem obrigações, apenas expressam uma opinião. E por fim, Clara fornece um atestado a administrado. Opa, mais um ato enunciativo, né? Um atestado também não é algo que impõe restrição ou obrigação a ninguém, apenas está atestando ali uma situação relativa àquele administrado. Então, nós temos aqui 3 situações, 3 diferentes atos administrativos, mas nenhum deles dotados de imperatividade. Então, o gabarito aqui deve ser a alternativa A, não é? Que diz que nenhum dos atos é munido de tal atributo, ou seja, do atributo da imperatividade. Beleza? Então, gabarito aqui, realmente, a alternativa A. Agora vamos falar do outro atributo, né? Aqui seria o A lá do PAT, né? O atributo da autoexecutoriedade. Por esse atributo, a administração ela possui a prerrogativa para executar direta e imediatamente determinados atos administrativos sem precisar de ordem ou autorização judicial, tá bom? Pessoal, então presta atenção aqui para não confundir a autoexecutoriedade com a imperatividade. Lá na imperatividade, a administração pode executar os seus atos administrativos independentemente da concordância do administrado, tá? Essa é a imperatividade. Aqui na autoexecutoriedade, a administração ela também pode executar seus atos direta e imediatamente, só que sem a necessidade de autorização do poder judiciário, tá? Então, a imperatividade é independentemente da concordância do administrado. A autoexecutoriedade é independentemente de autorização do poder judiciário, tá? São 2 atributos que se confundem aí um pouco, tem muita gente que confunde, mas é só guardar aí essa diferençazinha, tá? A imperatividade é independentemente da concordância do administrado, tá? A autoexecutoriedade, por sua vez, é independentemente de autorização do poder judiciário, tá? Só guardar isso daí que você vai matar tranquilamente as questões. A autoexecutoriedade, pessoal, ela permite que a administração, assim como a imperatividade, ela permite que a administração empregue, inclusive, a força, tá? Para executar diretamente aí esses seus atos, tá? Então imagine que a administração, ela determine a demolição de uma construção que está ali, foi feita de modo irregular, está ameaçando a segurança ali da vizinhança. A administração vai lá e emite um ato administrativo determinando que o administrado ele faça lá a demolição
daquela edificação. Aí o administrado, ele vai e não cumpre, né? Não quer cumprir, não vou cumprir esse ato, essa determinação da administração. O que a administração vai e faz? Ela vai e executa direta e imediatamente, mediante um meio direto de coação, ela vai lá e executa o ato, executa aquela determinação, vai lá e passa o trator em cima daquela edificação. E para isso, para ela passar o trator, ela não precisa de concordância do administrado, né, em razão do atributo da imperatividade, e ela não precisa também de autorização do poder judiciário, em razão do atributo da autoexecutoriedade, tá? Então, por esse atributo, a administração pode usar meios diretos de coação. Aqui, então, a administração foi lá e passou o trator diretamente, ou seja, ela própria foi e executou o ato. A autoexecutoriedade, assim como a imperatividade, normalmente ela está presente no exercício do poder de polícia, tá? Mesma coisa, quando a administração ela está ali atuando sobre os particulares, né? Apreendendo mercadorias, aplicando multas de trânsito, demolindo construções irregulares. Esse tipo de ato, né, praticado no exercício do poder de polícia, a administração pode fazer sem autorização do poder judiciário, ou seja, são atos dotados de autoexecutoriedade. Aqui também eu trouxe uma tabelinha, por quê? Porque a autoexecutoriedade, assim como a imperatividade, ela não está presente em todos os atos administrativos, tá bom? Então, a doutrina diz que a autoexecutoriedade, ou seja, essa possibilidade da administração executar diretamente os seus atos sem precisar de autorização do Poder Judiciário, ela está presente em duas situações. Quando expressamente prevista em lei, tá? Então, a lei, ela deve conferir lá a competência para a prefeitura ir lá e demolir diretamente aquela construção irregular, tá? Então, esse ato, né, essa coação direta que a prefeitura está praticando, ela deve estar, para ela poder ser feita realmente pela prefeitura sem autorização do judiciário, ela deve estar prevista em lei, tá? Da mesma forma, para a administração ir lá e fazer a apreensão de mercadorias estragadas, mercadorias piratas que estão sendo comercializadas ali por algum particular, a administração precisa de que este ato esteja previsto em lei, tá? Para que ela possa fazer aquele ato sem autorização do Poder Judiciário. A outra situação em que a autoexecutoriedade está presente são aqui para adoção de medidas urgentes, tá? Que possam causar prejuízos se não adotadas imediatamente. Então imagine aí que a administração precisa aí, tem uma construção que está ameaçando ruir, né? Está ameaçando cair ali para cima da vizinhança e a administração não tem ali uma autorização expressa em lei para demolir aquela construção sem autorização do judiciário. Mas é uma medida urgente, se ela não for lá e fizer agora, aquela construção pode cair, pode causar um dano à coletividade. Então é uma medida urgente, tá? Então são essas as duas situações que a doutrina nos diz que nas quais a autoexecutoriedade está presente, tá? Quando expressamente prevista em lei ou na adoção de medidas urgentes. Por outro lado, a autoexecutoriedade ela não está presente. Olha só, bastante importante isso aqui. Ela não está presente nos atos administrativos que afetem o patrimônio financeiro do particular ou do administrado no geral, tá? Então, se o ato administrativo ele afetar diretamente ali o patrimônio financeiro do particular, esse ato ele não é dotado de autoexecutoriedade. O exemplo clássico aqui é a cobrança, eu até coloquei aqui no slide, ó, é a cobrança de multa que não foi paga pelo particular, tá? Então, a administração vai lá e aplica uma multa, né? O motorista que infringiu a legislação de trânsito. A aplicação da multa é um ato dotado de autoexecutoriedade. Por quê? Porque a administração pode aplicar a multa sem precisar de uma autorização do Poder Judiciário. Agora, se o administrado, a pessoa que tomou a multa, não pagar essa multa no prazo, a administração pode obrigar o particular a pagar essa multa, ela pode empregar um meio de coação direto no particular para ele pagar essa multa? Qual que seria um meio de coação direto para o particular pagar essa multa? É a administração ir lá bloquear esse valor da conta corrente
da pessoa, ou a administração penhorar os seus bens, né, para pegar um bem daquele particular à força como forma de pagamento daquela multa. Então, esse tipo de ato, né, que afeta o patrimônio do particular, ele não é dotado de autoexecutoriedade, ou seja, a administração ela não pode bloquear lá a conta corrente do administrado para pegar esse dinheiro. A administração não pode ir lá na casa dele e tomar um bem como forma de pagamento dessa multa. Ela não pode fazer isso, porque são atos que afetam, né, atingem diretamente o patrimônio do particular. Então, se o particular, o administrado, ele não pagar a multa que a administração lhe impôs, o que resta à administração para cobrar essa multa? O que ela tem que fazer? Como o ato não é dotado de autoexecutoriedade, ela tem que ir no Poder Judiciário. Aí ela vai lá no Poder Judiciário, aí sim o Poder Judiciário vai poder determinar, por exemplo, o bloqueio dos bens lá daquela pessoa, o bloqueio da conta corrente, a penhora dos seus bens. Aí só o Poder Judiciário é que pode determinar atos contra o patrimônio da pessoa, tá? Então, sempre que tiver esses atos aí que afetem diretamente o patrimônio da pessoa, eles não são dotados de autoexecutoriedade. Um outro exemplo que eu trouxe aqui seria o pagamento do servidor, né? Imagine lá que o servidor, ele causou um dano ao erário, tá? Sei lá, ele desviou um bem ali da administração pública e provocou um prejuízo ao patrimônio público. A administração vai lá entrar com uma ação civil ou mesmo numa ação administrativa e vai, no caso aqui seria uma ação administrativa, né, porque é a administração que está atuando, ela vai obrigar, né, ela constatou que o servidor realmente desviou aquele bem e ela vai obrigar, vai determinar que o servidor faça o ressarcimento daquele bem, tá? Aí ela vai fazer, vai lá praticar um ato, ó, você tem que ressarcir tantos R$ 1.000 aqui para a administração. A administração pode fazer o desconto direto lá na remuneração do servidor, desse valor, né? Afinal de contas, a administração que está pagando o servidor, ele está devendo, ela pode ir lá e fazer o desconto direto da remuneração desse prejuízo que o servidor causou? Não, ela não pode, tá? Se ela não tiver o consentimento do servidor, ela não pode fazer esse desconto direto na remuneração. Ou ela tem o consentimento do servidor, ou ela vai lá no Poder Judiciário e pede para o Poder Judiciário determinar o desconto, tá? Então é também um ato que afeta ali diretamente o patrimônio financeiro do servidor, né? Afinal de contas, ele iria afetar a remuneração do servidor, então é um ato que não é dotado de autoexecutoriedade. Beleza? Prosseguindo. Pessoal, a autoexecutoriedade, segundo a doutrina, ela pode ser subdividida em dois atributos, tá? Na exigibilidade e na executoriedade. Isso aí tem a ver com o meio de coação que é utilizado pela administração. Primeiro, a exigibilidade ocorre quando a administração utiliza meios indiretos de coação, tá? A exigibilidade, na verdade, ela se consubstancia na própria obrigação que o administrado, o destinatário do ato, ele tem de cumprir aquela determinação da administração, tá? E a administração, como forma de obrigar o administrado a cumprir aquela determinação, ela pode utilizar meios indiretos, um normativo dizendo que, ó, nessa rua aqui você só pode transitar no máximo a 60 km por hora. Tá? Então, pela exigibilidade, pelo atributo da exigibilidade, o administrado particular que vai passar por aquela rua, ele já é obrigado a cumprir aquela determinação da administração, ou seja, ele não pode transitar acima de 60 km por hora. Só que para obrigar realmente o particular a cumprir aquela determinação, a administração pode aplicar um meio indireto de coação. Ela vai lá e diz o seguinte, ó, se você não cumprir essa minha determinação, você vai tomar uma multa. Então, essa possibilidade de aplicação de multa pelo descumprimento de uma determinação seria um meio indireto de coação inerente aí ao chamado atributo da exigibilidade. Por sua vez, o atributo da executoriedade se caracteriza pela utilização de meios diretos de coação, tá? Então, olha só, aqui na exigibilidade são meios indiretos de coação, já na executoriedade são meios diretos de
coação. É aquele exemplo lá que eu dei. A administração determina que o particular desfaça aquela edificação que ele construiu de forma irregular. Ele não faz, a própria administração vai lá diretamente e passa o trator em cima daquela construção, ou seja, um meio direto de coação. A administração mesmo é que está executando aquele ato, tá? Então, aqui em relação a esses dois atributos, basta que vocês guardem essas diferenças, né, entre esses dois subatributos, né? A exigibilidade representa a utilização de meios indiretos de coação e a executoriedade representa a utilização de meios diretos de coação. Beleza? Questãozinha de prova. Os atos administrativos são dotados de atributos que lhe conferem peculiaridades em relação aos atos praticados pela iniciativa privada. Quando dotados do atributo da autoexecutoriedade, tá? Então vamos analisar aqui as alternativas à luz do atributo da autoexecutoriedade. Letra A. Não podem ser objeto de controle pelo Poder Judiciário, tendo em vista que podem ser executados diretamente pela própria administração pública. Não, isso está errado, tá? Não é porque a administração pública pode praticar o ato independentemente de autorização do Poder Judiciário, que este ato ficará imune, depois de praticado, ao controle do Poder Judiciário. Não, tá? A administração pode ir lá depois, o Poder Judiciário pode depois executar o controle sobre aquele ato, verificar se a administração cumpriu a lei na prática daquele ato, tá? Então, a alternativa A está errada. Letra B. Submete-se ao controle de legalidade e de mérito realizado pelo Judiciário, tendo em vista que se trata de medida de exceção em que a administração pública adota medidas materiais para fazer cumprir suas decisões, ainda que não haja previsão legal. Opa, aqui temos dois erros que saltam aos olhos. O primeiro é que o Poder Judiciário ele não realiza controle de mérito, tá? O Poder Judiciário ele apenas realiza controle de legalidade. O outro erro é que nós vimos que a autoexecutoriedade está presente apenas quando expressamente prevista em lei, tá? Então, essa parte final aqui que diz que a autoexecutoriedade está presente ainda que não haja previsão legal, está errada. Alternativa C. Dependem apenas de homologação do judiciário para serem executados diretamente pela administração pública. Opa, errado. A autoexecutoriedade diz exatamente que a administração não precisa de autorização, de homologação do judiciário para executar os seus atos, tá? Os seus atos são determinados atos. Então, a alternativa C está errada. Alternativa D, admitem somente controle judicial posterior, ou seja, após a execução da decisão pela administração pública, mas a análise abrange todos os aspectos do ato administrativo. Não, tá? Ato administrativo, não. Controle judicial ele pode ser prévio, como regra, realmente ele é posterior, mas nada impede que ele seja um controle prévio, beleza? E ele não abrange todos os aspectos do ato administrativo. Por quê? Porque o controle judicial, ele incide apenas sobre os aspectos vinculados, tá? Sobre os aspectos de legalidade. O Poder Judiciário não controla o mérito, os aspectos discricionários do ato administrativo, tá? Então, letra D também está errada. Só nos sobrou a alternativa E, que diz que o atributo da autoexecutoriedade implica na prerrogativa da própria administração executar, por meios diretos, suas próprias decisões, sendo possível ao judiciário analisar a legalidade do ato. Opa, exatamente isso, né? A prerrogativa da própria administração executar por meios diretos suas próprias decisões, sendo possível ao judiciário analisar a legalidade do ato. Beleza, aqui está correta, lembrando que a administração pode utilizar tanto os meios diretos como indiretos de coação. Beleza? Gabarito aqui, a alternativa é. Mais uma questão. Considere
Antes de analisar, vamos ver o comando aqui. No que concerne aos atributos dos atos administrativos, está correto o que se afirma apenas em, tá? Então vamos ver as alternativas corretas em relação aos atributos do ato administrativo. Primeira, o atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos depende de lei expressa. Pessoal, aqui está falsa, né? Não necessariamente o atributo da presunção de legitimidade, ele está presente em todos os atos administrativos. Então não precisa ter uma lei dizendo que aquele ato em específico, ele é dotado de presunção de legitimidade, tá? Não precisa, porque a presunção de legitimidade, ela está presente em todos os atos administrativos, tá? Então essa primeira aqui, para mim, está falsa. Segunda, a imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontrem em seu ciclo de incidência, ainda que o objetivo por ele alcançado contrarie interesses privados. Opa, exatamente isso, né? Imperatividade é aquele atributo pelo qual os atos administrativos, eles se impõem aos administrados de forma cogente, de forma obrigatória, ainda que ele contrarie os interesses privados, ou seja, ainda que o particular ele não concorde com a prática daquele ato, tá? Então a segunda aqui está correta. A terceira, em alguns atos administrativos, como as permissões e autorizações, está ausente o cunho coercitivo. Opa, exatamente isso, né? As permissões e as autorizações são conhecidas aqui como atos negociais, né? Exemplo aí, quando o particular vai lá e pede uma autorização para instalar um quiosque lá na praia, tá? Então essa autorização não é um ato coercitivo, tá? Ele não é dotado de imperatividade, beleza? Então aqui a terceira está correta. Por fim, a quarta alternativa, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é iuris et iure, ou seja, presunção relativa. Opa, aqui a banca deu uma sacaneada, olha só. É verdade, né, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é uma presunção relativa, né? Ou seja, ela admite prova em contrário, sendo que aqui o ônus da prova é invertido, não é a administração que tem que provar que agiu conforme a lei, que aqueles fatos que ela está alegando são verdadeiros. Não, é quem está sendo afetado por aquele ato, que acha que isso não está ocorrendo, é que deve provar, tá? Então, a presunção relativa é uma presunção relativa, né? A presunção de legitimidade é uma presunção relativa, porque ela admite prova em contrário e ela inverte o ônus da prova, tá? Mas a presunção relativa aqui em latim, então aqui a banca está querendo saber se você conhece latim, não é isso aqui, não é iuris et iure. Esse iuris et iure seria uma presunção absoluta, tá? Em latim significa presunção absoluta e não presunção relativa, tá? Presunção relativa em latim significa iuris tantum, tá? Beleza? Então aqui a banca quis saber se você conhece latim, olha só. A quarta alternativa está falsa, então está correta, estão corretas as alternativas 2 e 3. 2 e 3? É isso? 2 e 3. Alternativa D. Será que é isso? É isso mesmo. Gabarito, alternativa D. Mais uma questão. Considere o seguinte trecho destacado da ópera de Regis Fernandes de Oliveira, que é um autor aqui do ramo do direito administrativo. O que distingue, em princípio, olha só, o autor escreve em latim, ó, o que distingue, em princípio, o ato administrativo dos demais praticados pela administração e dos atos privados é a desnecessidade de ir a juízo para impor-se. O autor se refere ao atributo do ato administrativo denominado, então aqui estamos falando que daquele atributo que permite à administração executar os seus atos independentemente de autorização do poder judiciário, né? Desnecessidade de ir a juízo, ou seja, desnecessidade de pedir a autorização do poder judiciário, né? O atributo que permite isso para a administração é o atributo da autoexecutoriedade, não é isso? Exatamente isso. A alternativa
Lembrando aí que não é imperatividade, porque pela imperatividade a administração pode executar, pode impor os seus atos, independentemente da concordância do administrado, do destinatário do ato. Quando eu falo aqui de desnecessidade de autorização do poder judiciário, daí é o atributo da autoexecutoriedade. Beleza? Gabarito aqui, a alternativa é. Agora vamos falar do último atributo aqui do ato administrativo, que é o atributo da tipicidade. Esse atributo aqui é bem tranquilo, tá? Por este atributo da tipicidade, o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados, tá? O atributo da tipicidade, basicamente, ele diz que a administração só pode praticar atos administrativos que estejam previstos em lei, tá? Que estejam tipificados em lei, tá? Daí o nome da tipicidade. Então, a administração, ela só pode, por exemplo, conceder aos servidores públicos aquelas licenças que estão previstas lá na lei. Por exemplo, na esfera federal, um órgão da administração federal não pode conceder uma licença prêmio a um servidor federal, porque essa licença não está prevista lá na lei 8.112, beleza? Então, basicamente, o atributo da tipicidade, ele diz isso, tá? Que o ato administrativo, ele deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, tá? Traduzindo isso daí, a administração só pode praticar atos administrativos que estejam previstos em lei. A administração não pode inventar do nada um ato administrativo e praticar aquele ato sem que ele esteja previsto em lei. Beleza? Basicamente, isso. É uma decorrência direta do princípio da legalidade, né? A administração, por esse princípio, só pode executar, praticar aquilo que a lei determina ou que a lei autoriza. E, por este atributo, a administração não pode praticar atos administrativos inominados, ou seja, aqueles atos administrativos que não têm nome, que não são previstos em lei, tá? Então, a administração não pode, como eu disse, conceder uma licença prêmio a um servidor federal, tá? Seria um ato inominado, um ato não previsto em lei. A administração inventou aquela licença para conceder ao servidor. Isso não pode, tá? Pelo atributo da tipicidade e também pelo princípio da legalidade. Esse atributo, muito importante, ele também impede a prática de atos totalmente discricionários, tá? Por quê? Porque a lei, ela define os limites de discricionariedade da administração, beleza? Então a administração, ela pode praticar atos discricionários, ou seja, atos que dão à administração alguma margem de escolha, tá? Na prática daquele ato. Por exemplo, a lei de licitações diz que a administração, ela pode exigir garantias do contratado, tá? Então ela pode exigir. A administração resolve ali, no caso concreto, se ela vai exigir ou não a garantia. A lei apenas autoriza aquela exigência daquela garantia. Só que aí a lei, ela vai e coloca os limites. Se você for exigir a garantia, você só pode exigir essas garantias aqui, caução e outras garantias estão previstas lá na lei. Ou seja, é um ato discricionário, porque a administração pode ou não exigir a garantia, mas se ela for praticar aquele ato, ele não é totalmente discricionário. A administração não pode exigir qualquer forma de garantia, ela deve exigir a garantia que está prevista lá na lei, tá? Então, a lei, ela sempre dá essa margem de escolha para a administração, margem de discricionariedade, mas quando a lei, ela dá essa margem de discricionariedade, nunca é uma discricionariedade absoluta, não. A lei sempre impõe os limites, beleza? Então, a tipicidade também é um atributo que impede a prática de atos totalmente discricionários. A tipicidade é uma característica que é um aprofundamento da doutrina, tá? Que diz que a tipicidade é uma característica dos atos unilaterais e ela não está presente nos atos bilaterais, nos contratos, tá? Porque, em tese, as duas partes de um contrato, elas podem firmar qualquer tipo de contrato que elas bem entenderem, elas podem pactuar as cláusulas ali entre si, ou seja, o contrato não seria algo previamente definido na lei, tá? As cláusulas do contrato seriam definidas ali caso a caso, de acordo com a negociação ali entre as partes. Por isso que se diz que os contratos, eles não obedecem ao atributo da
tipicidade, diferente dos atos unilaterais, dos atos administrativos propriamente ditos, em relação aos quais a lei ela já define ali tudo, tá? Quem é o competente, qual que deve ser o objeto do ato, se ele é discricionário, se ele não é, tá? Então, o ato unilateral ele seria dotado de tipicidade. Já os contratos, né, que nem seriam atos administrativos propriamente ditos, né, seriam atos bilaterais, eles não seriam dotados de discricionariedade. De tipicidade, desculpa. Mais uma questão aqui para a gente treinar sobre o atributo da tipicidade. Em decorrência do atributo da tipicidade, quando da prática de ato administrativo, devem-se observar figuras definidas previamente pela lei, o que garante aos administrados maior segurança jurídica. Opa, tá correta, né? A questão aqui praticamente definiu o atributo da tipicidade, né? Então, por esse atributo, a administração deve sempre observar aí as figuras que estão definidas pela lei. Ela não pode praticar um ato que não esteja previsto em lei, tá? Isso, obviamente, garante aos administrados maior segurança jurídica, né? Afinal de contas, os administrados sabem o que está previsto ali na lei, né? Então, com isso, eles têm uma maior previsibilidade em relação à atuação da administração, pelo menos em tese, né? Então, o gabarito aí está correto. Mais uma questão. O atributo que consiste na possibilidade de certos atos administrativos serem decididos e executados diretamente pela própria administração, independentemente de ordem judicial, denomina-se, olha só, então estamos falando aqui que a prática do ato administrativo não necessita de autorização do Poder Judiciário. Então, mais uma vez aqui, estamos falando do atributo da autoexecutoriedade, tá? Se fosse, ao invés de independentemente de ordem judicial, se fosse independentemente da concordância do administrado, do interessado, daí já seria o atributo da imperatividade, beleza? Então, gabarito aqui, alternativa B. Mais uma questão. Os atos administrativos são dotados de atributos que lhes conferem distinções em relação aos atos praticados na esfera privada, daqueles podendo decorrer efeitos com maior alcance e projeção, como no caso da... Vamos analisar cada uma das alternativas. Elas estão falando aqui sobre os atributos dos atos administrativos. Primeiro, presunção de veracidade, em razão da qual presumem-se verdadeiras as alegações de fato e de direito administrativas e judiciais feitas pela administração pública em todos os documentos e instrumentos por ela firmados. Pessoal, essa alternativa aqui, ela para mim está errada. Por quê? Porque a presunção de veracidade, ela, por essa presunção, presumem-se verdadeiros apenas os fatos que foram alegados pela administração, tá? E não as razões de direito, tá? Ou seja, as razões de direito já seriam mais afetas aí ao atributo da presunção de legitimidade, né? Pelo qual os atos foram praticados conforme a lei. Pela presunção de veracidade, são apenas, presumem-se verdadeiros os fatos que foram alegados pela administração, tá? Então aqui a alternativa A está errada. Alternativa B, presunção de eficácia, em razão da qual todos os atos administrativos editados podem possuir eficácia estendida a terceiros, mediante requerimento administrativo. Não, tá? Não tem nada a ver, presunção de eficácia, não existe isso no âmbito do direito administrativo, tá? Então aqui está errado. Presunção de veracidade, alternativa C, pela qual se presumem verdadeiras as afirmações de fato feitas pela administração pública, por exemplo, em documentos administrativos por ela firmados. Beleza, olha só, presunção de veracidade tem a ver com as afirmações de fato apenas, tá? Então, o gabarito aqui deve ser realmente a alternativa C. Vamos ver as outras duas aqui só para confirmar. Presunção de legitimidade, alternativa D, que atesta a legalidade da atuação da administração pública, o que possibilita a extensão erga omnes de seus efeitos.
Não tem nada a ver, tá? A presunção de legitimidade, beleza, ela atesta a legalidade da atuação da administração pública, mas isto não necessariamente possibilita a extensão erga omnes, ou seja, para todos, dos efeitos daquele ato. Não, se a administração ela aplica a multa a um particular, esse ato terá efeitos apenas àquele particular específico. Não tem como você estender os efeitos desse ato para todo mundo em razão da presunção de legitimidade daquele ato, tá? Então, a alternativa D está errada e a alternativa E, autoexecutoriedade, que permite a atuação da administração independentemente de previsão legal. Opa, não tem nada a ver isso, né? A administração, em razão do princípio da legalidade, ela deve sempre agir quando houver ela só pode agir apenas quando houver previsão legal, tá? E aqui ainda está falando de autorização do Poder Judiciário. Opa, exatamente o contrário, né? A autoexecutoriedade diz exatamente que a administração ela pode agir independentemente de autorização do Poder Judiciário. Isso quando houver expressa previsão em lei e quando se tratar de medidas urgentes. Beleza? Gabarito aqui, então, alternativa C.